reconhecer e desenvolver a convergência espiritual através do diálogo interreligioso. Ajuda-nos também a promover e defender na sociedade os valores morais, a paz e a liberdade. Papa Francisco. Estamos de volta com programação nacional, que hoje está aqui falando sobre intolerância religiosa, nesse especial de fim de ano, junto com o padre José Bison, coordenador da Casa da Reconciliação, e também Raul Maier, da comunidade judaica, também aqui conosco, falando sobre essas questões da intolerância religiosa. Agora, eu queria ouvir dos dois, a questão da fé influencia mais que a religião? Podia começar aqui com o Raul. Eu diria que a fé faz parte da religião, né? Dentro de um contexto religioso, se um ser humano não tiver fé naquilo que que a religião prega, ele vai faltar a base da história. Eu acho que a fé requer o conhecimento e requer o foco de estar dentro do contexto daquilo que a religião prega. Eu acho que a fé é básica dentro de qualquer religião. Qualquer fé que tenha o foco para que a religião possa ser ativa. É um fundamento. Fundamento, exatamente. A fé, eu diria que, se nós olharmos o último censo do Brasil, os resultados, vão dizer que muitas pessoas, por muitas razões, dizem estarem se desvinculadas de uma instituição religiosa, mas elas têm fé. Elas creem em Deus. Elas perdem o vínculo religioso com esta ou aquela tradição religiosa, mas elas estão conectadas com o ser superior, com o ser divino, com Deus, Adonai, Yahvé, Alá. Cada pessoa vai colocar um nome com quem ela está conectada. Então, portanto, a fé, ela é aquela que te conecta ao ser superior, a Deus, não é? E a religião é aquela que te alimenta, através do serviço religioso. Cada segmento tem o seu ritual, tem a sua liturgia, tem os seus rituais, tem a sua liturgia, digamos assim, não é? E, ao mesmo tempo, a palavra de Deus, no caso católico, não é? A Bíblia, ou a Torá, na tradição judaica, essa é a que alimenta a fé e alimenta a tua ação, para que a religião ela seja alimentada, mas a tua fé, ela que está em evidência. E você faz algo para as pessoas, não é por causa da tua religião, mas por causa da tua fé. Então, o amor a Deus e o amor ao próximo é por causa da minha fé, mas ela está sendo alimentada pela liturgia eucarística, no caso católico, e com a liturgia da palavra. Então, a palavra e a Eucaristia é aquela que alimenta a tua fé na vida da comunidade, através da sua religião, para que ela externa. Então, portanto, a religião é um externar da sua fé. É o lugar, o espaço onde você encontra com pessoas da mesma fé e juntos podemos fazer o que deveríamos fazer, ou o que fazemos, ou cada um interpreta como quer. Diante daquilo que o Raul falou no primeiro bloco, né, da religião estar unidos, né, em comunidade, para a gente poder ver Deus, né, presenciar Deus. Uhum. Uma outra coisa agora, como é que vocês estão vendo esta complexidade do radicalismo religioso? Diante disso, nós estamos falando da fé, né? Que tipo de problemas pode gerar? Raul, o fundamentalismo, desculpa. Pode, por favor. O fundamentalismo religioso não é uma religião, não é um partido político, não é uma ideologia. O fundamentalismo religioso ele está impregnado em pessoas da religião A, da religião B, da religião C, da religião D. O fundamentalismo religioso está impregnado em ideologias A, B ou C. Então, o que acontece? O fundamentalismo, ele adentra essas pessoas,
ou por ignorância, ou por insegurança, ou por medo, e cria como se fosse um escudo, uma proteção para ele defender-se daquele que é diferente dele, aquele que pensa diferente, na questão religiosa, na questão política, na questão partidária, na questão ideológica, na questão religiosa. Então, o fundamentalismo ele não tem uma característica, aquela religião é fundamentalista. Tem pessoas daquela tradição que são fundamentalistas. Então, portanto, quando eu digo assim, olha, os católicos são fundamentalistas, eu estou exagerando, eu não posso ter um por todos e todos por um. Tem no catolicismo pessoas fundamentalistas. Tem pessoas no judaísmo fundamentalistas, mas eu não posso colocar naquele segmento religioso o peso por causa de um grupo. Ou seja, Generalizar. O que a gente tem visto ultimamente através das redes sociais ou dos meios de comunicação. Os muçulmanos não são os muçulmanos, grupos que se dizem muçulmanos fazem isso. Eu poderia dizer assim, os médicos são todos, eu não posso dizer que eles são todos, os padres são todos, porque aconteceu algo comigo em relação a um padre, em relação ao médico, em relação a uma TV, em qualquer... Eu não posso colocar a culpa em todos por causa de um. Então a gente tem que separar bem essa questão fundamentalista que tem causado, como causou no Brasil, aquela agressão àquela menina no Rio de Janeiro, aquele jovem na Avenida Paulista, ou a outros eventos pontuais, uma pessoa daquele segmento que fez aquele ato isolado. A falta de conhecimento também, Raul? Eu acho que faz parte a falta de conhecimento, mas mais um item é o poder. As pessoas utilizam a religião e através da política e da religião para pegar poder. Então você vê um grupo pequeno subjugando um grupo maior e quer o poder. Então o desconhecimento faz parte disso, mas também o poder, a ânsia de poder subjugar outros, de estar, vamos dizer, dirigindo outros e usando a religião, que certamente não tem uma linha radical, nenhuma religião tem uma base radical, muito ao contrário, todas as religiões procuram o ser humano, com o ser humano, a paz, mas utilizam isso para, com o poder, dirigir e subjugar. Aliás, todas as religiões se fundamentam no amor, na paz. É isso que Paz, compaixão, amor, solidariedade. Se nós pegarmos aquele versículo bíblico que está em São Mateus, não faça aos outros o que você não quer que faça a ti mesmo. Está no Alcorão, está na Torá, está na tradição oral de vários segmentos, está nos sutras do budismo, está na Sagrada... Então, o eixo central da solidariedade, do amor, da compaixão, é comum às religiões. O que acontece é o que o Raul acaba de dizer. Pessoas instrumentalizam, pessoas que manipulam, pessoas que utilizam-se da palavra escrita, Alcorão, Bíblia, Torá, manipulam e revertem contra os outros. Eu posso dizer assim, que eu crio um Deus que me convém para aquilo, pelos meus propósitos. Você manipulou o seu Deus, manipulou a sua religião, manipulou. Então você manipula como você quer. E você aí, manipulado, você se acha e se julga no direito de incriminar a outra pessoa, condenar ou massacrar, ou até ao ponto de chegar à morte. E sem não esquecer... Em nome da religião, em nome de Deus. Exato. Quanto sangue correu em nome de Deus? Isso Certamente não é o Deus que nós pensamos. Esse Deus não vai querer sangue humano. Mas essas pessoas que utilizam o nome de Deus e matam outras pessoas, têm tudo menos religião. Com certeza. A morte, nesse aspecto, não faz parte de nenhuma religião.
Ao contrário. É a vida, a Exato. promoção, a inclusão, a valorização, a transformação. Jamais a escravidão, a servidão, a morte, isso não pertence a nenhuma religião, mas a algumas cabeças que se acham deuses e se dão no direito, então, de fazer o que fazem, em nome de Deus, mas na realidade em seu nome próprio, ancorado e manipulado a religião ou o livro sagrado ou a tradição religiosa. Então essa ideia de que a religião vem para escravizar as pessoas é uma coisa criada, então. É balela. Não. Não tem base. Ao contrário, se você conhecer a religião, ela nunca vai escravizar. Muito ao contrário. Todas as religiões falam de liberdade. Então, como é que você vai poder escravizar? Então, é uma dessas colocações. Eu vou dizer uma outra coisa. Eu vou dizer que as pessoas criam, como você comentou, Júnior, o seu Deus. E, como tal, a sua religião. Quer dizer, a sua verdade, que no momento em que você agride outro ser humano, certamente não tem nada a ver com as bases das religiões monoteístas, que é o judaísmo, o cristianismo e o islã. Isso é alguma coisa inventada, mas não de base, não de uma ideia. Bom, esse é o Programação Nacional, nós estamos falando sobre intolerância religiosa, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Estamos finalizando um ano e desejo que o próximo ano não teremos nenhum problema a respeito das coisas sagradas, respeitar mais a religião de todos, respeitar a fé de todas as pessoas e acredito assim que nós vamos alcançar uma unidade bem firme. Acredito que um pouco mais de tolerância e de respeito, né? Entre as religiões, entre as pessoas. Nós percebemos muitas casas de religiões diversas sendo atacadas, pessoas que desfazem dos outros de maneira clara. Nós vemos grandes preconceitos em mídia, não é? Pessoas que escrevem contra o próximo. A gente volta a rever de novo o racismo, coisa que a gente já imaginava que isso já estava esquecido. Então é muito triste perceber que ainda existe isso no nosso país. Então é necessário ter atitude de tolerância, de respeito, e creio que a Igreja Católica, essa instituição que Jesus Cristo sonhou, deve se colocar a favor desse diálogo, desse respeito, para que nós possamos crescer como ser humano.